O sonho da casa própria, sucesso e estabilidade financeira. Pois é, mas é engano seu achar que o financiamento do próprio imóvel significa tranquilidade no bolso. E é justamente isso que o Repórter Justiça desta semana vai mostrar para você. São muitas as histórias de pessoas que largaram as ciladas dos juros altos por uma vida financeira, digamos assim, bem mais sossegada. Começamos então o nosso papo com o Eric. Na decoração da casa dele, o famoso cofrinho de porquinho, símbolo de dinheiro, prosperidade. Olha só, outro pote com alguns trocados, tem até dólares. Aqui, reservas para a próxima viagem da família. O Eric é daquelas pessoas espertas com os números. Pesquisa, lê, procura tudo na internet. Foi aí que pensou matematicamente. Morar de aluguel é um ótimo negócio. Mas e por que mesmo, Eric? Botei na ponta do lápis, usando planilhas de Excel, algumas tabelas, coisas assim, comecei a perceber que no meu padrão de vida, no nível que eu queria viver, eu não precisava necessariamente fazer uma dívida alta, pagando juros para um banco, sendo que eu podia ter meu dinheiro investido, juntando ele para uma outra coisa, mais lá na frente, mais no futuro. Está na Lei 4.380 de agosto de 1964. No Brasil, é possível financiar a casa própria por intermédio do governo, que formula políticas públicas de habitação. Isso se dá via programa da Caixa Econômica Federal, banco estatal. Então eu comecei a entender que eu podia deixar meu dinheiro guardado em outros lugares, rendendo em outros lugares, como, por exemplo, aproveitar o programa do Tesouro Direto, que é um programa que hoje é acessível a todos os brasileiros, pessoas que têm R$30 podem começar a investir. Não é um programa que exige que você tenha grandes somas de quantia de dinheiro para investir. Então eu comecei a diversificar. Hoje eu tenho uma carteira balanceada, mais ou menos 70% em títulos públicos, que é o programa do Tesouro Direto. Tenho uns 20% em ações na Bolsa de Valores e algumas coisas em banco. Educação financeira, poupar, investir e prosperar. E não é porque mora de aluguel que pode existir o comodismo. Eric guarda pelo menos 30% da renda mensal. E com este valor, vai rendendo bons frutos. Em vez de ser um pagador de juros, você vai se tornar um recebedor de juros, o que é muito diferente. E se ele quer ter a casa própria, olha, nem tão cedo. O fator principal para mim é esse. Se hoje eu vivo num país que oferece altas taxas de juros, como hoje o Tesouro Selic é 14,25, por exemplo, por que eu vou fazer um financiamento que vai me cobrar basicamente isso de juros ao ano, se eu posso deixar meu dinheiro sendo acumulado e rendendo juros para mim lá na frente? Então a minha situação hoje é, eu de fato não quero fazer um investimento desse e contrair uma dívida alta através de um financiamento de um imóvel que eu sei que lá na frente eu vou pagar 2, 3 apartamentos daquele que eu tiver comprado. Agora você vai conhecer o Roberto. Mora de aluguel há 2 anos, mas nem sempre foi assim. Quando casou, financiou o próprio imóvel. Juros a perder de vista. Depois de anos na casa própria, pensou que queria economizar. Morar em um apartamento melhor. Pesquisou e decidiu que seria bom alugar. Difícil mesmo foi convencer a esposa de que estava certo. Eu lembro de um dia no qual eu falei, eu vou tentar te convencer pela última vez e dar um exemplo bastante prático, que era em relação ao carro que ela tinha. Perguntei se ela gostava do carro, ela falou que sim, perguntei o valor, né? O valor do carro era 50 mil, e aí eu perguntei se ela investisse esse valor dos 50 mil e tivesse uma renda de R$500 ao mês com esses 50 mil e o aluguel do carro fosse de R$150 por mês, qual que ela optaria? Ter os 50 mil com a renda de 1% ao mês e pagando R$150 no aluguel do carro, tendo, claro, todos os custos do carro, como seguro, IPVA e manutenção, ou optasse por ter o dinheiro e alugasse o carro. E ela falou que ela, obviamente, alugaria o carro. E aí foi o que eu falei. Essa é exatamente a relação se a gente alugar um apartamento. Ufa, deu certo. E tão certo que a palavra de ordem é poupar.
prosperar a longo prazo. Eu tenho aportes mensais, eu vou colocando dinheiro no banco todo mês. Realmente o aluguel é um bom negócio sabendo poupar parte da renda para o futuro. Sem a economia, não tem muito sentido. Mas é preciso ter cuidado na hora de fechar o contrato. Ler cláusula por cláusula é essencial para não perder dinheiro. No caso de aluguel, geralmente, até por não envolver construtoras, nem relação de consumo em si, a flexibilidade é muito maior. Realmente a discussão é muito maior das cláusulas. Na compra e venda, quando é só entre partes, ou seja, quando não tem construtoras envolvidas, é apenas os cidadãos que estão fazendo a compra e venda, também tem uma liberdade grande. Apesar de você fazer por escritura, as cláusulas podem ser dispostas com liberdade. E mesmo pesquisando, o advogado ainda recomenda procurar um especialista da área para fechar o contrato. É melhor evitar dor de cabeça. Muitos contratos contam com cláusulas que muitas vezes pegam o futuro inquilino de surpresa. Procure um advogado preventivamente, analise o contrato com ele, tire as dúvidas. É uma consultoria que não demanda maiores dificuldades, tem um custo relativamente baixo, mas traz benefícios muito grandes para a compreensão do que está sendo ali colocado. Então, procurar um advogado eu acho que é essencial. Olá, Aline. Bom dia, tudo jóia? É o seguinte, hoje o Repórter Justiça vai contar a história da Aline. A gente veio aqui no apartamento dela desde 2010, que foi quando ela casou, que ela mora de aluguel. Aline, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente por que essa decisão do aluguel. Claro, Vamos lá? fique à vontade. Obrigada. Como a gente casou, saiu da casa dos pais, era a primeira opção. Meu marido é concursado e desde então a gente foi se mudando e o que deu para fazer foi alugar alguma coisa para morar. Mas vocês chegaram a pesquisar assim, a questão dos juros, do financiamento e realmente não dava? Ou já foram de cara para o aluguel porque era uma proposta que era mais fácil de resolver o negócio? Assim, vamos casar, vamos alugar logo? Ou vocês chegaram a pesquisar? Então, chegamos a pesquisar, mas a gente viu que não dava. Então, o mais fácil foi alugar sim, porque infelizmente a gente conta com... Tem que dar o dinheiro de entrada. Por mais que financie, a gente tem que ter um dinheiro de entrada. E a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Praticamente a gente não fez nenhuma reserva. Então, infelizmente, a gente teve que alugar. E desde então, de 2010 para cá, né? Já são 6 anos morando de aluguel, vocês mudaram de cidades algumas vezes. Dá para guardar um pouquinho, fazer uma reserva com o dinheiro do aluguel ou não? Acaba que entra naquele comodismo e não guarda o dinheiro? A gente consegue guardar, mas eu confesso que é pouco, porque com as contas do dia a dia a gente acaba tendo que um mês tira um pouco da reserva, porque faltou aqui, então acaba mexendo na reserva. Mas esse mês, por exemplo, a gente vendeu o carro para poder dar um up na reserva, né? Para a gente conseguir melhorar um pouco a reserva para ver se a gente adianta os planos de comprar. Mesmo morando há tantos anos de aluguel, este é o desejo da Aline e do marido, a casa própria. Mesmo com as dificuldades financeiras do dia a dia, ela garante, não vão desistir. A nossa motivação é pelo menos juntar o dinheiro da entrada, entendeu? Infelizmente, a gente cai na real que não sabe, não vai dar para comprar o imóvel à vista todo, né? A gente vai ter que financiar uma parte. O olhar de David sobre o futuro hoje é diferente de quando se casou. O equívoco na trajetória, ele conta, foi financiar em 30 anos um apartamento de 50 metros quadrados. Isso foi em 2014. O que existe é um tradicionalismo dentro do Brasil para acreditar que é necessário que as pessoas tenham seu imóvel próprio. Não necessariamente, porque isso depende justamente do momento de cada um e do objetivo de cada um. Né? Tem pessoas que não abrem mão. Poxa, eu tenho que ter aquele imóvel para chamar de meu. Ok, mas tem pessoas que já são mais despreendidas. Mas o erro foi corrigido no ano seguinte.
Ele vendeu o imóvel e hoje vive de aluguel. E numa conta que nós fizemos, a gente identificou o seguinte, o valor que você paga de um financiamento imobiliário, provavelmente ele é o dobro do que seria o aluguel. É claro que aí eu estou falando quando o cliente ele financia mais ou menos 80% do valor do imóvel. Ou seja, ele teve que, ele tem um valor de entrada menor, financiou 80%, esse financiamento provavelmente, no mesmo padrão de imóvel, ele pagaria no aluguel a metade. David Mendes é economista de formação e é especialista em investimentos em um grande banco. Ao se livrar do financiamento contraído na euforia do casamento, ele investiu o valor do que recebeu na venda do imóvel. Então você pode, uma parcela desse capital, investir a longo prazo, priorizando ali, a gente fala enchendo a sua reserva de longo prazo, pensando na sua aposentadoria, pensando no futuro melhor. É importante essa disciplina. Quem sabe um dia conquistar a liberdade financeira que um cliente dele conseguiu. Vendeu um apartamento de 2 milhões para viver de aluguel e continuar multiplicando os rendimentos. Num exemplo prático, um imóvel de 2 milhões de reais, hoje, nessa região, valeria aí, falando de Brasília, entre 6 a 8 mil reais, dependendo da localização. Isso seria se você alugasse um imóvel desse. Numa aplicação de renda fixa, tranquila, que você consiga dormir tranquilamente, isso vai te render em média 19 a 20 mil reais por mês. Ou seja, você aplicando os 2 milhões de reais, recebendo 20 mil reais e alugando um imóvel de 6 a 7, sobraria no caixa 13 a 14 mil reais por mês, que você poderia utilizar para fazer um outro investimento, atender uma outra necessidade, investir na sua aposentadoria. Eu faço a pergunta para Inácia e para Natanael. Casa própria ou aluguel? É casa própria, né? Com certeza. Por quê? Porque a diferença que eu estava pagando no aluguel para a prestação que ficou é muito pequena, assim, uma coisa que... E eu estou investindo em algo para o futuro, né? Para os meus filhos. O filho de Inácia prefere o aluguel e os investimentos, mas ao analisar algumas situações, acabou fazendo diferente. A gente preferia fazer alocações no Tesouro Direto e pagar de aluguel para não se descapitalizar e também não contrair uma dívida. Mas aí por isso que eu falei, uma conjunção de fatores nos levaram à compra do imóvel. A história que a gente vai contar começou com o ponto de virada na vida de Inácia, que foi entregar a gestão das finanças da casa para o filho, um amante da economia. Ele contabiliza tudo isso, ele contabiliza os centavos, né? Que é o cafezinho, é o que a gente vê os economistas por aí falando, né? É a questão do cafezinho, é a sua saída, de repente é o cinema, alguma coisa, né? Diminui as suas saídas no mês. Para você ter uma ideia da atitude do jovem, ele fez uma carta em que pediu ao dono do apartamento que reduzisse o valor do aluguel que eles pagavam, de R$ 2.600 para o que estava sendo praticado em média no mesmo prédio, algo em torno de R$ 2.200. O proprietário não aceitou, então a gente deixou o apartamento e a gente conseguiu esse, ou seja, do mesmo padrão, no mesmo condomínio, só mudamos a torre por R$ 2.000. Ou seja, 10% a menos do que a gente tinha proposto para o proprietário. Onde havia sangria nas contas da casa, os ajustes foram feitos. Tem uma pessoa para ajudar, eu não tenho mais, entendeu? Tivemos que reduzir algumas coisas, né? De supermercado, é o que todo mundo está fazendo, né? Você sair, né? Comer fora, então a gente deu uma reduzida em algumas coisas também para poder dar uma equilibrada. O equilíbrio levou a família a um novo nível de organização. Natanael criou planilhas, negociou com credores e reduziu as dívidas. Em 2 anos, financiaram o apartamento onde pagavam aluguel. Deram como parte de pagamento um imóvel de menor valor que eles tinham. A gente estava mantendo um outro imóvel que estava desocupado. A gente estava tentando vender, estava tentando alugar, mas estava desocupado. E os imóveis têm as taxas de manutenção, tem o IPTU, tem o condomínio. Essa soma, ela deu um valor e a gente comparou com a soma da prestação que a gente pagaria.
Então, a prestação menos essa soma do que a gente já, da nossa realidade, ficou um valor muito pequeno. Mãe e filho moram em um 4 quartos confortável, um imóvel que foi financiado. O condomínio tem piscina, academia, quadra de esportes e fica numa região de classe média no Distrito Federal. Era o sonho de Inácia. Eu já estou na fase já de sossego, então é isso que eu quero, é uma casa, ficar tranquila, entendeu? Por isso que eu preferi comprar o apartamento do que ficar, me dá uma estabilidade emocional também, né? Você saber que você tá no seu cantinho, tá na sua casa, onde você reúne a sua família. Bem, o Repórter Justiça vem à Universidade de Brasília para, depois de todos esses exemplos mostrados no programa, afinal, o que é melhor? Alugar um imóvel e investir parte do dinheiro para, de repente, você conquistar a sua liberdade financeira, ou não? Você vai financiar o seu imóvel e aí realizar o seu sonho. Bom, nós vamos conversar aqui com o professor Humberto Veiga, professor da Universidade de Brasília, advogado, doutor em economia, já publicou livros a respeito de finanças pessoais. Como é que vai, professor? Tudo bem? Eu sei que o senhor já preparou alguma coisa para a gente. Nós temos uma planilha, eu fiz uma planilha e está aqui para a gente dar uma olhada. Vamos olhar? Vamos lá. Na planilha apresentada pelo professor, o exemplo é de uma família com renda de R$6 mil, que simula as possibilidades de um imóvel no valor de R$202 mil, financiado em 360 meses ou 30 anos, pelo banco público, que tem as menores taxas. O valor inicial da parcela ficaria em torno de R$ 1.700, até ser zerado completamente em 30 anos. E caso esse imóvel fosse alugado, seria possível apurar em torno de R$ 606 por mês. Professor, não é tão simples, né? Para quem tem essa dúvida, alugo ou faço financiamento, ela tem que avaliar alguns parâmetros muito específicos, né? Do perfil dela, do padrão do imóvel que ela quer comprar, dos juros que estão sendo praticados, tudo isso faz muita diferença, né? Quais são os pontos que devem ser destacados, né? Primeiro, a taxa de juros, que a gente pegou um empréstimo com a taxa de juros mais barata do mercado, porque esse imóvel e quem tem FGTS tem a possibilidade de fazer. Em torno de quanto a taxa de juros? Em torno de 7,8%, né? Essa operação de crédito, se você pegar, por exemplo, uma operação de 10%, com taxa de juros de 10%, que é possível, existe isso aí, essa planilha não se aplica e aí você tem uma outra análise, muito provavelmente indicando que não vale a pena em função do rendimento que a pessoa tem em aplicar o dinheiro que sobra, né? Você vai pegar a prestação que vem do próprio site do banco, né, que faz a simulação, quando ele sai com a simulação, e você vai deduzir o valor do aluguel. O valor do aluguel, ele gira em torno de 0,3% a 0,4% do valor do imóvel, né? Esse 0,3, ele vai para 0,3 quanto maior for o preço do imóvel, né? Imóveis mais caros, o percentual de aluguel que você recebe é menor. Se for para 0,4, são justamente aqueles imóveis menores que têm até mais facilidade de alugar, ele consegue uma taxa, além disso, ele ainda consegue uma taxa maior. Aí eu vejo aqui que, por exemplo, na primeira parcela, 1.728, sempre nesse exemplo, né? E 19. E o aluguel seria de R$606. R$606. Por quê? Porque aí você está pagando em torno de R$1.100 só de juros. A diferença de R$ 1.112,19 seria o valor que você poderia investir em poupança ou outro investimento todos os meses se decidisse não comprar, mas alugar um imóvel desse valor. Professor, então dá para a gente perceber aqui pela aplicação, aqui a poupança,
que ao final dos 30 anos a gente não teria um valor muito alto, né? 492.023 ao final de 30 anos, aplicando aquela diferença, né? Nesse modelo aqui, você termina juntando em torno de 490 mil e o imóvel estaria custando lá na frente em torno de 600 e poucos mil. Quer dizer, seria melhor se você usar esses parâmetros aqui, você adquirir. Agora, como financiar. Se a taxa de juros que eu estou contratando a operação, se ela for maior do que 7,8, então é desfavorável para quem quer financiar. Mas lembre-se de levar em conta a valorização natural do imóvel no mercado. O valor do imóvel, que era 220 mil, ele supostamente 202 mil, né? 202 mil, ele foi para 629 mil. Certo? Ao final dos 30 anos? Ao final dos 30 anos. Porque o imóvel foi valorizando. Professor, e quando se fala normalmente de aluguel, disse que o aluguel é um dinheiro jogado fora. Como é que é isso? Você falou uma coisa que as pessoas se esquecem. Aluguel é um dinheiro jogado fora. Juros é um dinheiro jogado fora. Então a opção de você, que as pessoas se esquecem do lado dos juros. Se ela comprar financiado, ela está pagando juros e está jogando o dinheiro fora. Quando é que os juros compensam, né? Quer dizer, é quando você tem um momento que o aluguel, aliás, que o preço do imóvel está muito baixo e ele vai subir loucamente. Então, nesse momento, vale a pena pagar, quer dizer, tem uma vantagem de pagar juros, né? A resposta ao aluguel é os juros. Os números não mentem. Quando a gente trata de imóveis de pequeno valor, né, e de taxas de juros muito baixas do financiamento, a tendência, quer dizer, tende a ser mais vantajoso você financiar do que alugar, tá? Por quê? Porque tanto o valor do aluguel vai ser maior em relação ao preço do imóvel, quanto as taxas de juros vão ser menores. Quer dizer, os dois fatores que pesam negativamente para você alugar, eles vão estar atuando. Quando o valor do imóvel é grande, o valor do imóvel é alto, e o percentual do aluguel desse valor é baixo, né, que é no caso de imóveis de maior valor e tal, e que a taxa de juros também sobe para esses imóveis de valor mais alto, o que acontece? Tende a ser melhor você alugar o imóvel do que alugar o imóvel do que comprar financiado. Professor, eu estava olhando ali, o senhor fez umas anotações. Eu queria entender o que é aquilo lá. Até para reforçar visualmente para quem está em casa, eu acho que é importante, né? Uhum. Vamos dar uma olhada naquilo ali? Vamos lá. Se eu vou alugar, eu tenho que ter capacidade de investir, eu tenho que ter tranquilidade, eu tenho que ter essa habilidade de ficar, de entender a flutuação do mercado financeiro. Então, essa capacidade de investir, ela percebe essa flutuação do mercado financeiro, porque nos momentos de baixa eu não vou poder sair desesperadamente vendendo meus ativos, aí eu vou perder dinheiro. Então, eu tenho que saber como que eu me comporto aqui. E eu tenho que ter um controle muito grande dos gastos. Por quê? Porque eu vou ter uma renda sobrando, né? Em vez de pagar uma prestação, como a gente viu no começo aí, de aproximadamente R$ 1.700, eu vou pagar um aluguel de R$ 600 a R$ 800. Então sobra na minha mão quanto? Sobra em torno de R$ 1.000 por mês, né? Então eu tenho que ter um controle de gasto para evitar de levar esse dinheiro para a festa, né? É verdade. Então, se eu for torrar essa grana... Senão vai tudo para o espaço. O comprador, na realidade o comprador que seria o que vai financiar... Financiar, né? Isso, que ele vai financiar, o que ele tem? Se ele tiver pouca habilidade, ele tem pouca habilidade com investimento, então é mais vantagem para ele financiar. E dificuldade de poupar, né? Se ele tem dificuldade de poupar, se ele não sabe dizer não, que às vezes a família fica lá, pai, vamos lá, ou então mãe, vamos fazer uma festa aqui, vamos viajar e tal, trocar de carro e tal. Então, se eu tenho dificuldade em poupar, também é um aspecto psicológico que vai levar você para financiar, porque aí você já se compromete com aquela prestação. Obrigado, viu, professor?
E você aí em casa, qual é o seu perfil? Você se conhece? É melhor alugar ou investir, ou então financiar o seu imóvel? Agora é com você.